A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Leandro Dias e com muita alegria eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Seja bem-vindo, você está no canal Falando de Jesus, né? Este canal abençoado que Deus pôs no meu coração para fazê-lo e Deus tem honrado. Quero mais uma vez nesse vídeo agradecer, eu tenho agradecido em todos os vídeos que eu tenho feito nesses últimos dias, porque Deus tem multiplicado, a família falando de Jesus, né? A nossa família de seguidores, todos vocês que têm, a nossa família de inscritos, né, neste canal, todos vocês que têm inscrito neste canal, estão inscritos neste canal, que Deus venha abençoar você, sua casa, sua família, muito obrigado. Olha, gente, é importante. E você que está chegando agora aqui neste canal, ainda não é inscrito, eu te peço, se inscreva neste canal, porque aqui é um canal que tem por objetivo, falar de Jesus. Deixe seu like, né? Ative o sininho de notificação, para que você seja notificado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui nesse canal. Então, em nome de Jesus, vamos para nossa palavra, vamos para nossa palavra, né, do dia. Hoje nós vamos falar, gente, sobre o poder da oração. Oração é a chave da vitória. A oração é o que move a mão de Deus para nos abençoar. É a oração. Então nós vamos falar sobre oração. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não querem mais orar, né? Não deseja mais, não tem tempo para orar. Pessoas não têm mais aquele fervor da oração mais, né? Então não tem orado, a igreja não tem orado. E há uma necessidade de oração. Sem oração não há vitória, sem oração não há presença de Deus, sem oração não há comunhão, não há como você conseguir vencer as lutas da carne. Então a oração ela é muito importante. Nós vamos ler um texto aqui para basear nossa mensagem. É um texto um pouco longo. O nosso texto contém 37 versículos. 37 versículos. Então vai ser um texto longo, sabe? Mas vai valer a pena, com certeza. 37, não, desculpa, gente, é que pulou aqui, 28 versículos, mas vai valer a pena, porque assim você vai ter uma base sobre a oração, e nós vamos aqui ver um testemunho de um servo do Senhor, que orava 3 vezes ao dia, e que ele conseguiu vencer batalhas que ao homem era impossível vencer. Aos homens eram impossíveis vencer. Ele venceu através da oração. Então vocês vão ver o quão bom é o servo de Deus orar ao Senhor. O texto se encontra no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, a partir do verso 1 em diante. Eu peço a sua atenção para a meditação desse texto, para a leitura, né, desse texto. Vamos ler, veja esse vídeo com cuidado, pare um pouquinho o que você está fazendo, veja esse vídeo, aprenda com ele, porque o objetivo aqui é esse, que você cresça diante do Senhor. Vamos para o texto, diz assim, Daniel 6, versículo 1 em diante, até o versículo 28. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha que texto. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca achamos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dario, vive eternamente.
todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, ó rei Dario, assina esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com um anel e com o anel dos grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falou o rei e disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, viva para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles e os seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo, ele é
Deus e vive para sempre, permanente. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meus irmãos e amados, que texto grande, né? O vídeo já chegou a 10 minutos só com a leitura desse texto, mas vale a pena. Valeu a pena esse tempo aqui, porque deu para você entender todo o contexto aqui dessa história. Mas eu ainda vou contextualizar mais, para que você entenda o tamanho do milagre que houve na vida deste homem. E como a oração é importante na vida de um crente, na vida de um servo do Senhor. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, Daniel era um homem de Judá. Daniel é do povo de Israel, povo de Deus, que por causa do pecado do seu povo, Nabucodonosor invade a Babilônia, ele invade Jerusalém. Esse rei malvado, terrível, era rei da Babilônia, né? Rei da Babilônia. E invade Jerusalém e leva muitas pessoas como escravo para sua terra. E Daniel, um jovem servo do Senhor, na época que ele saiu, ele era jovem, aqui ele já estava em uma certa idade, ele já estava no reinado de Dario, né? Já estava no reinado de Dario, então já tinha sido o reinado de Nabucodonosor, que o trouxe da Babilônia. Ele já está numa certa idade, mas ele foi levado como escravo. Estava vivendo ali como escravo. Você imagine a situação deste jovem, deste homem, desse servo do Senhor, sair da sua terra, do meio dos seus, ver a sua terra sendo destruída e sendo conduzido como escravo, sendo obrigado a trabalhar forçado naquela terra. A situação deste homem era uma situação difícil, era uma situação de grande angústia. Talvez, se ele não conhecesse a Deus, ele poderia se desesperar e achar não haver mais esperança para ele naquele lugar, pois o seu destino como escravo já estava selado. Ele não tinha como vencer aquele governo com suas próprias forças. Ele não tinha poder militar para lutar contra aquela nação, que era uma nação que comandava o mundo inteiro. Todos os reinos da terra estavam sujeitos ao governo da Babilônia. Veja bem, este homem estava numa situação terrível. Assim ele começa a sua vida na Babilônia. Mas sabe uma coisa interessante? Daniel era um servo do Senhor. Daniel era um homem de Deus. Daniel era um homem que buscava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele tinha um costume que todo crente deve ter e deve se espelhar em Daniel. Ele orava ao Senhor. Ele não se importou com o fato de ter sido tirado da sua terra, do meio da sua parentela, e ter sido levado para uma terra que ele não conhecia a língua, que ele não conhecia os povos, que ele não conhecia o costume, mas ele tinha que conviver ali como escravo. Ele não se importou com isso, ele não abateu a sua fé, ele não acusou a Deus pelaquela situação. Sabe o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Eu quero te falar uma coisa, talvez você que está vendo este vídeo agora se encontre em uma situação não como a de Daniel, porque a Daniel era como escravo, ele estava sendo escravizado, forçado a trabalhar sem ter direito à sua liberdade, à sua opinião, vivendo ali à disposição daquele homem que podia fazer dele o que bem entendesse, como uma mercadoria. Talvez a sua situação não é essa, mas pode ser de uma enfermidade, pode ser de um problema na sua casa, na sua família, um problema de ordem financeira, problema espiritual, talvez seja uma libertação que você precisa ou para você, ou para alguém da sua casa, para algum amigo. Pode ser que você precise de uma cura neste momento, você precisa que Deus estenda a mão para te abençoar. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o segredo? Aprenda com Daniel, o segredo é a oração. Daniel, ao chegar naquele lugar como escravo, ele não ficou lamentando: ó Deus, porque o Senhor não me livrou, ó Deus, o Senhor não sabe que eu sou crente. Ele não ficou lamentando. Sabe o que ele fez? Ele dobrou o seu joelho na casa que lhes foi colocada, ele abriu a janela
para a direção de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, quando ele terminava o seu trabalho forçado, que ele chegava na sua casa, ele prostrava de joelho diante do Deus dos céus e da terra, e Deus estendeu as mãos, e a Bíblia diz que Deus prosperou Daniel naquele lugar. Veja bem, ele chega ali como um escravo, ele chega ali como um cativo na Babilônia, e ele ora ao Senhor naquele lugar, ele clama a Deus, e naquele lugar Deus exalta Daniel no meio do cativeiro que ele estava vivendo. Deixa eu te falar uma coisa, aonde você está não importa, aonde o homem está não importa, Deus pode te prosperar, te abençoar, Deus pode abrir porta para você aonde você está, não importa o local para Deus, a geografia não é importante, a cidade não é importante, se é no campo, se é na cidade, se é na zona rural, não importa onde é que você esteja neste momento. Talvez você pode olhar e dizer, olha o estado que eu estou, olha o local que eu estou, olha a cidade que eu estou, eu nunca vou conseguir vencer. Não fala isso jamais, mas faça como Daniel fez. Ei, meu irmão, dobre o seu joelho e ore ao Senhor. E ao orar ao Senhor, Deus abençoa Daniel. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão, e isso aqui é muito importante que você entenda. Na nossa caminhada sempre haverá pessoas que irão se levantar, porque não ficarão satisfeitos e alegres com a nossa vitória. Sabia disso? A situação deste homem em que ele chega de Jerusalém, de Judá, Daniel chega de lá, de Judá, da sua terra, chega como escravo. Todos viram aquela situação daquele homem. Mas ninguém se condoeu dele. O dia que ele prosperou, que Deus começa a levantar este homem, ele começa a servir bem, servir sem reclamar. Ele estava como escravo. Deus o permitiu aquela situação porque o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor. Por isso que Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia. Daniel não pecou. Daniel era um jovem servo do Senhor, mas o seu povo pecou contra o Senhor. Então, por causa disso, ele foi levado como consequência do pecado da sua nação para a Babilônia. E ao chegar ali, ele chegou como escravo. Todos viram. Mas você sabe o que fizeram estes homens aqui que foram levantados pelo rei? O rei resolve levantar alguns príncipes e presidentes. O rei Dario, de repente, resolve levantar algumas pessoas para governar junto com ele no seu reino. Coloca nas províncias, coloca nos estados. O rei Dario governava sobre a terra. E ele precisava de pessoas para o ajudar. E ele escolhe príncipes e escolhe presidentes. E Daniel está entre os escolhidos. Aquele escravo que saiu da Babilônia, amarrado, saiu da Babilônia, cativo, humilhado, Deus o levanta ali na Babilônia. Saiu de Jerusalém, sendo levado para a Babilônia, humilhado, Deus o exalta ali na Babilônia, porque ele orava e buscava ao Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles que foram levantados junto com Daniel, viram algo diferente em Daniel. Viram que tudo que Daniel tocava prosperava. Viram que Daniel, ele chamava a atenção mais do rei, não era porque bajulava o rei. Não é porque sempre estava ali à disposição do rei o que ele tinha que fazer. Não era isso. Era porque ele fazia e o Espírito de Deus, o Espírito de excelência, estava sobre ele. Versículo 3 diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituir ele sobre todos os demais. O rei vê que há uma diferença em Daniel. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. O rei escolhe vários homens e entre eles está aquele escravo. Aquele escravo se torna príncipe. Olha para vocês verem, ele era escravo. Deus transforma ele em príncipe naquele lugar. Mas o rei Dario observa que há algo diferente naquele homem. O rei observa que ele tem um espírito de excelência. Ou seja, tudo que ele toca é abençoado. Tudo que ele toca prospera.
Aquele homem faz as coisas com alegria, algo diferente. O crente, meu irmão, que ora ao Senhor, o mundo, ainda que não seja crente, o homem, ainda que não seja crente, que não seja servo do Senhor, percebe a diferença. Se você é servo do Senhor, aonde você chega, se você é uma mulher, um homem de oração, aonde você chega, a presença do Senhor chega na sua vida e você é notado, ainda que você não queira. Você sabia? O poder da oração faz isso com o homem. Porque quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. E a presença de Deus vem sobre as nossas vidas. E aí há uma diferença. Aí vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deixa eu te falar uma coisa. O rei olha para Daniel e vê algo diferente. E pensa constituí-lo, com certeza o rei deve ter falado. Deve ter falado de Daniel, e os príncipes e presidentes ouviram a conversa. Pretendo constituir Daniel sobre o governo de todos. Ou seja, aquele homem que saiu como escravo de Jerusalém e que está na Babilônia agora é levantado como príncipe. E agora ele é chamado, ou o rei deseja constituí-lo sobre todo o seu governo. Olha que coisa poderosa. Aqueles homens se invejaram da posição de Daniel. Não pensaram assim, nossa, esse homem, ele era um escravo. Estava com a vida derrotada e agora é levantado. Vamos aplaudir pela vitória que ele conseguiu. Não, ninguém aplaude a nossa vitória. São poucos os que levantam para bater palma quando você se levanta, quando Deus te levanta, quando você cresce, quando você se desenvolve. Não, é mais fácil quando nós estamos lá embaixo, porque aí as pessoas podem contar as vantagens, podem contar suas vitórias, sabe? Isso é mais fácil. Mas quando nós nos levantamos e que Deus nos dá vitória, sabe o que acontece? Os invejosos se levantam, os perseguidores se levantam, sabe? Aquelas pessoas que não querem o nosso bem se manifestam. E de repente esse homem que trava batalha todos os dias, Daniel travava batalha todos os dias, irmãos, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Ele era servo do Senhor que vivia na sua terra, sabe? E foi tirado da sua terra e levado para uma terra que ele não conhecia a cultura, não conhecia a língua. E foi levado como escravo. Ele foi levado para trabalhar forçado. A vida desse homem não era fácil. Ele tinha que estar trabalhando todos os dias, todas as horas do seu dia. E tinha que chegar em casa e ainda buscar Deus. Ele não colocava oposição para buscar Deus, então ele vivia batalha. E ali ele estava conquistando a sua vitória e essas pessoas resolveram se levantar para atrapalhar. Aqueles homens procuraram um meio de acusar Daniel. Mas sabe uma coisa interessante? Eles não encontraram falha naquele homem, não encontraram maldade no coração dele, não encontraram nenhum tipo de dificuldade na vida dele para que pudesse o acusar, sabe? Não encontraram. Então eles disseram e testemunharam, jamais encontraremos na vida deste homem algo que possamos o acusar diante do rei, então vamos procurar na lei do seu Deus. O diabo é astuto, irmão. O diabo sabe como trabalhar, o diabo sabe como buscar meios para nos derrotar, e às vezes busca na nossa própria religião, sabe? Por isso que nós temos que ter cuidado de estar orando ao Senhor. E eles buscaram meio, e encontraram. Sabe o que eles encontraram? Viram que Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. O segredo de Daniel, da vitória desse homem, era a oração. E eles fizeram uma lei e colocaram o rei para assinar. Que no espaço de 30 dias, quem orasse ou fizesse petição a um Deus, ou a qualquer homem que não fosse o rei, deveria ser lançado na cova dos leões. Olha que cilada maldita que esses homens armam contra Daniel. Você está me ouvindo agora, me vendo através desse vídeo. Talvez o inimigo tenha armado cilada para você. E você está vivendo em situações difíceis agora, sem saber como sair. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, o segredo está nesse texto, a oração. Quando Daniel soube que o edital estava escrito, quando Daniel soube que a lei já estava assinada pelo rei, o que Daniel faz?
Daniel poderia muito bem temer pela sua vida e disser, não, o que é eu parar por 30 dias de orar? Era só 30 dias a lei. Ele poderia esperar um período de 30 dias sem orar. Mas sabe o que acontece? Daniel não temeu, porque Daniel confiava no seu Deus. Nós podemos ver aqui, versículo 23 diz assim, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Sabe por quê? Porque ele creu no seu Deus. Ele confiava em Deus. Então ele não temeu aquele edital, ele não temeu aquele edito, ele não temeu aquela lei. Sabe o que ele fez? Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Deixa eu te falar uma coisa, não tema o seu inimigo. Não pare de buscar Deus por causa da perseguição. Você que está pregando a palavra, levando o evangelho, talvez você que está vindo este vídeo agora, seja um pregador da palavra do Senhor. Seja alguém que está fazendo a obra de Deus. E tem se levantado pessoas no lugar onde você está. Deixa eu te falar uma coisa, não tema, continue orando ao Senhor. Continue buscando ao Senhor, continue dando graças a Deus. Continue glorificando o nome do Senhor. Não pare, deixe que o inimigo se levante. Pode ficar tranquilo que Deus também irá se levantar para poder te dar vitória e te dar livramento. Daniel continuou orando ao Senhor e eles foram lá e viram Daniel orando. E voltaram lá e pressionaram o rei. Olha, está assinada a lei. O rei, quando soube da cilada, o rei percebe a cilada, se entristece, porque Daniel era um servo em que ele podia confiar. Daniel era um servo em que ele sabia que havia um espírito de excelência, que não havia nenhum tipo de algo que pudesse acusar, de maldade no coração de Daniel. Então, aquele rei se entristece, mas ele não pode voltar atrás na sua palavra. Ele tenta o dia todinho procurar uma brecha na lei para livrar Daniel. Ele não encontra. Tem momentos, amados, que nem os grandes homens da terra vai poder nos ajudar. Tem cilada, presta atenção, isso aqui é sério. Tem ciladas que o inimigo arma, que nem os grandes da terra, ainda que ele seja rei Dario, presta atenção, Dario era rei não só do seu país. Ele tinha um governo mundial. Ele governava sobre todos os reinos da terra. Em todos os lugares aonde houvesse um povo, esse homem comandava. Mas ainda assim ele não teve poder para livrar Daniel. Dinheiro não podia livrar esse homem. Esse homem estava perdido por si só. Ele não tinha como se livrar daquela situação. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquele que confia em Deus, ainda que não exista solução nessa terra, Deus é poderoso para dar vitória. Ainda que Deus não te livre da cova dos leões, Ele vai te livrar dos leões dentro da cova. Guarda isso no seu coração. Se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, Ele pode não te livrar de ser jogado na cova, no buraco, numa situação difícil. Deus pode até não te livrar da cova, mas vai te livrar do leão. E você vai acordar no outro dia cantando o hino da vitória. Daniel não foi livrado da cova. O rei não pôde livrar Daniel daquela sentença de morte. Mas Daniel orou ao seu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Daniel orou ao seu Deus 3 vezes ao dia, como de costume. Daniel dobrou seu joelho e Deus o deu livramento. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes nos dias se põe de joelhos, e orava e dava graça diante do seu Deus, como dantes costumava fazer. Isso é interessante aqui. Presta atenção. Daniel não passou a orar quando ele estava em apuros. Daniel não passou a orar porque estava num momento de dificuldade. Daniel orava ao Senhor em
todo o tempo. Deixa eu te falar uma coisa, outro segredo. Não espere que a luta chegue para você orar ao Senhor. Não espere que a luta bata na sua porta, que a doença bata na sua porta. Não espera que o seu casamento esteja em crise para que você ore ao Senhor. Não espere que você fique desempregado para você orar ao Senhor. Ore. Se tudo está bem agora, ore ao Senhor. Não era porque Daniel se tornou príncipe que ele iria agora deixar de orar ao Senhor. Daniel poderia não estar orando ao Senhor antes, estava tudo indo bem na vida dele. Ele de escravo se torna um príncipe. Olha que coisa maravilhosa. Ele poderia dizer, eu estou bem, eu não tenho necessidade de orar. Não, ele orava. O texto aqui deixa bem claro que ele continuou orando ao Senhor como antes ele costumava fazer. Tem crente que só ora no momento da prova. Tem crente que só ora no momento da dificuldade. Tem crente que só ora quando as coisas não estão bem, sabe? E isso é a pior coisa que pode acontecer. Nós temos que orar quando tudo vai bem mesmo. Nós temos que permanecer em oração, porque mesmo quando tudo parece bem, o inimigo está tentando armar cilada. E se ele nos pegar sem oração, sem uma vida de oração, ele pode nos vencer. Daniel ora ao Senhor naquele momento em que ninguém pôde livrar. E ele é jogado na cova dos leões. Mas quando ele entrou ali, Deus entrou com ele, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Deus era amigo dele, pois ele falava com Deus 3 vezes ao dia. Como é que Deus iria deixar o leão tocar nele? Não tocou. Ele passou a noite toda em oração. E quando o rei chega no outro dia, o rei não consegue dormir porque o seu servo mais fiel foi lançado na cova dos leões. O rei corre para ali e chama Daniel pela manhã bem cedo. Será que o seu Deus pôde te livrar? Olha que situação. E ele, sim, rei, que o Senhor viva para sempre. O meu Deus me livrou, porque não achou em mim nada, porque não achou em mim nenhum tipo de erro, não achou em mim nada que pudesse servir de acusação, ou seja, não encontrou na vida dele nada de errado. Deus não viu causa nenhuma para que os leões o atacassem, para que ele merecesse aquela sentença. Daniel estava livre, Daniel era um servo do Senhor, Daniel tinha uma vida reta, tudo que ele fazia era correto. Então é óbvio que pessoas assim, Deus o livra, pessoas assim, Deus dá livramento. E aquele rei se alegra e Daniel sai dali sem dano algum. E Daniel deixa bem claro no seu livro por que foi que ele alcançou aquela vitória. O segredo está aqui. O segredo está no versículo 23 e o versículo 10. Se você emenda esses 2 versículos, você encontra a chave da vitória. O primeiro versículo 23 diz, e creu Daniel em Deus. Por isso que os leões não lhe fez dano algum. E o versículo 10 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, se você ora e você crê em Deus, se você crê em Deus e você ora, meu irmão, não tem demônio que possa te vencer. Não tem enfermidade que te levará à sepultura, sabe? Não tem nada que possa mexer em você ou nos seus. Sabe por quê? Porque você crê em Deus e você ora ao Senhor. Não basta só crer. Você tem que crer e você tem que orar ao Senhor. Você tem que crer e você tem que orar ao Senhor. Não basta você só crer. Você tem que crer e tem também que orar ao Senhor. Tem gente que só crê, mas não ora. Tem gente que só ora, mas não crê. Você tem que fazer como Daniel, juntar as 2 coisas. Aí, meu irmão, pode ter certeza que a vitória vem. Em nome de Jesus. Então, meu irmão, meus irmãos, meus amigos, aqui está o poder da oração, capaz de livrar um homem dos seus adversários e da cova dos leões, capaz de livrá-lo da morte. A oração tem poder para te livrar da morte. A oração tem poder para abrir porta na sua vida. A oração tem poder para te levantar. A oração tem poder para mudar a tua história. Quando você ora ao Senhor, pode ter certeza que pode se levantar quem quiser, que irão cair, porque Deus vai te dar vitória. E sabe o que aconteceu com aqueles homens? Sabe o que aconteceu com os inimigos de Daniel? Eles foram jogados na cova dos leões. Quando o rei tira Daniel daquela situação, o rei pega ele, pega todos os seus filhos, pega todas as mulheres deles e lança na cova dos leões.
E antes deles chegarem no fundo da cova, os leões já o pegam e o estraçalha, quebrou todos os seus ossos, segundo a Bíblia. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você é um homem ou mulher de oração, seus inimigos irão ser derrotados na sua frente. Eles irão contemplar tuas vitórias e serão derrotados na sua frente. Isso aqui não é espírito de vingança. Nós temos que orar pelos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Mas a vitória o Senhor nos vai dar. O Senhor irá nos dar. A vitória o Senhor irá nos dar diante dos nossos adversários. Pode ter certeza. Então, meu irmão, minha irmã, se você não está tendo uma vida de oração, passe a ter uma vida de oração. Se você não está orando ao Senhor ultimamente, ore ao Senhor, busque ao Senhor, sabe? Tenha uma vida de oração. Não permita que o inimigo destrua a tua vida. Não viva sem orar, não. Busque ao Senhor todos os dias. E assim você vai ver que sua vida irá mudar. Nós vamos encerrar esse vídeo com a oração. Eu quero pedir que você ponha a mão em direção ao seu coração, no seu peito, em direção ao seu coração. Se você está enfermo, se você está vivendo um momento difícil da sua vida, eu vou orar por você agora. Pai Santo, Deus poderoso e fiel, eu quero orar, meu Senhor, por esta vida agora, Senhor, que está vendo este vídeo, meu Deus. Este homem, esta mulher, meu Deus, talvez ele ou ela, Senhor, esteja vivendo neste momento, Pai, um momento de dificuldade na sua vida financeira. Meu Deus, entra com providência, abre porta de emprego. Meu Deus, talvez seja dívida, Senhor, que esta pessoa está enfrentando, que o Senhor possa entrar com providência agora. Talvez seja enfermidade, meu Deus, que o Senhor possa agora libertar este homem, esta mulher desta enfermidade em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço, eu oro por esta vida agora. Meu Deus, eu oro, talvez seja um casamento que está sendo desfeito, eu oro agora pela restauração em nome de Jesus. Eu não sei a área, Pai, de lutas que essa pessoa está enfrentando agora, mas eu coloco nas tuas mãos e determino a vitória e repreendo o mal em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. O que você achou dessa pregação? Desse ensino, o que você acha sobre a vida de Daniel? Fala um pouquinho o que você acha sobre Daniel aí nos comentários. E se você não é inscrito neste canal, eu peço que você se inscreva, que você compartilhe esse canal aí no seu WhatsApp, no seu Facebook. Ajude esse canal a crescer. Compartilhe esse vídeo e ajude esse canal a crescer. Seja um missionário neste canal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.